Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia, iniciando aí o capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: esta é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havendo ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrá-lo o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha, entramos aqui no capítulo 2. No capítulo 2 é interessante porque é o seguinte: o que a gente pode observar aqui no capítulo 2? Nós já falamos aí do versículo 1 até o versículo 3, mas agora vamos pegar aqui o versículo 4 até o versículo 7, que vai falar sobre a formação do homem. O que é importante nós notarmos aqui? A diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. É simples, né? É simples. Basta você entender que aqui está havendo uma palavra espelhada, né? Está havendo um espelhamento. Está havendo aqui também uma retratação. No capítulo 1 fala algumas coisas, e no capítulo 2 dá ênfase a algumas coisas importantes. Não que aqui no capítulo 1 não seja importante, mas que há aqui, na verdade, uma palavra chamada quiasmo, ou quiasma, né? Que é o quê? São passagens figurativas, né? Existem algumas passagens com uma ênfase diferenciada, alguns detalhes, né? Algumas repetições e algumas coisas a mais. Então é importante que aqui está fazendo uma figura de linguagem, tá? No capítulo 2. Porque no capítulo 1 falou Deus fez os céus e a terra, e começou a falar das plantas, das ervas, o que Deus fez o homem e mulher. Agora está dizendo aqui que Deus criou os céus e a terra de novo, né? Então é importante que nós entendamos aí esse quiasmo ou quiasma, né? Para compreender esse texto. Depois você pesquisa aí que você vai entender melhor. Mas é para você ter uma ideia do que é um quiasmo, né? Preste atenção, vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos. Quiasmo é a mesma coisa que quando alguém diz assim, ó, desfeito em cinza, em lágrimas desfeito. Desfeito em cinza, em lágrimas defeito. Então está dando uma ênfase aí no desfeito, né? Olha outro exemplo aqui. O espelho reflete sem falar. O fulano fala sem refletir. O espelho reflete sem falar. O fulano fala sem refletir. Então dá um ênfase, dá um paralelo, faz um espelhamento aqui, né? É importante que nós entendamos um pouco sobre isso, sobre essa retratação aqui do quiasmo. Mas o que é importante aqui também no capítulo 2? Vamos focar o que a palavra de Deus está dizendo, deixar um pouco o português para lá, né? Não que não seja importante, mas olha aqui o interessante aqui. Você vê logo no versículo 4, tem algo sensacional. Olha que diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui nós já vemos algo diferenciado. Olha que interessante. Você vai encontrar no capítulo 1 só falando de Elohim, Deus, o Deus que vale por todos os deuses, o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? Mas aqui acrescentou um título. Aqui acrescentou a palavra Senhor, no versículo 4. E olha que interessante, essa palavra Senhor, ela se encontra em caixa alta, né? Maiúsculo, todas as letras estão em maiúsculas, né? Senhor, o S destacado,
Então é interessante isso. Por que está dizendo isso? O que se refere isso? O que isso tem a ver com essa palavra, com esse título de Senhor? Agora acrescentou aqui esta palavra, esta palavra Senhor. Isso tem uma diferença grande. Por que colocou em caixa alta? Por que colocou toda maiúscula esta palavra? Aqui está dizendo então, dando a entender que Deus agora estava dizendo no sentido de que nós tenhamos uma relação. A gente tem uma relação com alguém. Então Deus está dizendo aqui que há um relacionamento específico com quem? Porque nós vamos falar sobre a criação do homem. Aqui no capítulo 1, nós vimos Deus colocando a criação e colocando também ervas, animais, aves, répteis, tudo junto, né? Tudo misturado. Agora no capítulo 2, Deus dá ênfase à coroa da criação. Deus dá ênfase à formação do homem. E quando Deus dá essa ênfase à coroa da criação, que é o homem, Deus começa agora a colocar algo mais íntimo, algo mais pessoal, algo que um título a mais para informar a nós que existe então um Senhor. Mesmo que Deus, aqui nós vamos contar no capítulo 1, só fala sobre Deus, Elohim, Deus acima de todos os deuses, ou Deus mais que todos os deuses juntos, agora ele acrescenta essa palavra Senhor. Por que será? Porque Deus quer então agora ter uma intimidade entre alguém que é superior, não somente alguém que é superior, mas que alguém o veja como Senhor, como um dono, como alguém que o fez, não somente um Deus, porque a palavra Deus, ela é uma palavra que não tem uma definição, porque muitas coisas podem se tornar Deus, mas agora, colocar aqui um título Senhor, há uma aproximação, há um momento de uma intimidade, há um momento de Deus falar assim, olha, existe um dono, existe uma pessoa que tem uma aproximação, existe uma pessoa chamada Senhor, que nós devemos respeitá-lo, que nós devemos dedicá-lo, que nós devemos reconhecê-lo. Por isso que nós sempre dizemos que alguém, quando aceita Jesus, ele aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Salvador porque eu reconheço que ele me salvou. Senhor porque eu vou prestar-lhe obediência. Então o Senhor aqui é alguém que eu tenho que dar conta. Senhor é alguém que eu tenho que prestar serviço. Alguém que eu preciso prestar um serviçal. Eu devo reconhecer como um ser superior, não somente como Deus, que é importante, é claro, mas como o Senhor da minha vida. Aquele que criou, aquele que comanda, aquele que dirige, aquele que orienta, aquele que está próximo, aquele que diz que está envolvendo ou envolvido com a gente, com o ser humano, com a formação do homem. Isso é muito importante, porque se você reparar, você não vai encontrar essa palavra Senhor em lugar nenhum aqui no capítulo 1, mas no capítulo 2, na formação do homem, há esse destaque, há esta preocupação de acontecer, ter esta palavra e também essa palavra destacada na caixa alta, para que nós não perdamos, não podemos perder de vista que existe um Senhor, existe um dono, existe alguém superior, que existe alguém que eu preciso reconhecê-lo ou reconhecer como Senhor, como uma pessoa hiper importante, respeitoso, que nós o respeitamos, alguém que há respeito, alguém que nós podemos dizer que há uma maturidade, alguém que nós podemos dizer que há uma consciência de responsabilidade, alguém responsável. Senhor.
Você sabe muito bem que quando você chama alguém de Senhor, você está dizendo que ele é superior, você está dizendo que há um respeito a essa pessoa, não que você falar você, fulano, nada disso, mas quando se denota essa palavra Senhor, há uma possibilidade de você dizer, está dizendo para essa pessoa, olha, eu tenho muito respeito para contigo, eu tenho muita consideração para com você, eu reconheço a sua superioridade, eu reconheço que você ou o Senhor é uma pessoa muito importante que precisa ser reconhecido, entendido, que precisa de ter relacionamento. Eu preciso entender que há um Senhor. Isso, olha, é magnífico. E esta é a agenda dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então nós vamos parar aqui e vamos pegar outra coisa importante que nós vimos aqui. O que há de importante aqui do versículo 4 até o versículo 7? Tantas coisas que nós podemos aprender. Olha o que diz aqui no versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor, olha de novo, Senhor, Deus, não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Desculpa. Olha que coisa fantástica. Aqui está dizendo que não havia nenhuma planta, mas no capítulo 1 não foi feito ali, não foi criado as sementes, não foram criadas as plantas, as árvores, nós não falamos sobre isso. Então, é isso que eu estou dizendo para você, é isso que nós precisamos entender desse quiasmo, ou quiasma. É Deus dando ênfase, é um espelhamento, é Ele dando mais detalhes, porque agora, nessa formação do homem, tem um objetivo, tem algo mais, tem um espelhamento do capítulo 1, do capítulo 2, para que eu possa entender. Há uma ênfase. Qual é a ênfase? É esta? Primeira coisa aqui, Senhor, está dando essa ênfase, que há uma intimidade, que há um relacionamento, que há também algo mais especial, há algo que precisa ser destacado. E aqui agora ele fala, não havia nenhuma planta no campo. Por que não havia? Agora que dá as explicações. Em Gênesis capítulo 1, ele fala no geral, aqui conta detalhes, aqui ele vai contar coisas minuciosas, né? Ele vai contar como foi criado, como foi feito. Então, ali foi uma forma geral, aqui com detalhes, com coisas mais detalhadas. Por que Deus quis isso? Para nos informar que esse Senhor, Ele quer algo a mais do que simplesmente fazer as coisas. Tanto é que você vai encontrar o homem e a mulher criados aqui junto com luzeiros, junto com várias outras coisas, sem dar muito destaque. Mas agora aqui coloca um destaque, esse homem, ele agora tem um Senhor. Senhor, Deus, Elohim, tem um título. Deus tem um título de Senhor, né? Agora outra coisa, não havia brotado no campo a erva, não havia também chuva. Que interessante! Por que não havia brotado erva, também não havia chuva, não havia também um homem para lavrar? Então é interessante, está dizendo o seguinte, olha, Deus criou, agora Ele vai colocar a ornamentação, agora Ele vai colocar os detalhes. Então nós vimos aqui que não havia planta ou plantas, ervas e o homem. No capítulo 2, porque há um detalhe. No capítulo 1, de uma forma global. No capítulo 2, de uma forma detalhada, minuciosa, né? Mínimos detalhes, como se fosse um cientista, olhando detalhes. Então, nós vimos outra coisa aqui. Não havia planta, erva e homem. Também não havia chuva.
Olha que interessante. Mas mesmo assim, havia já terra e céu. Mas não havia planta, erva e homem. Não havia chuva. Havia, olha agora aqui, havia no versículo 6, mas uma neblina sobre a terra e regava toda a superfície do solo. Não tinha chuva, mas havia uma neblina que dava ao solo, que regava o solo. Deus começa a dizer agora que realmente, mesmo que não tinha chuva, porque as ervas, porque as plantas, porque o solo precisava germinar, Deus não deixou faltar neblina para que o solo estivesse pronto, preparado para receber a germinação e também ter alguém para cuidar desse solo, alguém para lavrar essa terra, lavrar o solo, cuidar. Então, olha que interessante. Quem estava cuidando? O próprio Deus. Deus mostra aqui que, na verdade, ele não precisa de chuva, ele não precisa de água. Isso é muito importante. Porque, preste atenção, quem vive sem água? Quem vive sem água? Deus. Deus não precisa de água. Deus não depende da água. Deus não depende do solo. Deus não depende da neblina. Deus não depende das ervas. Deus não depende também do homem. Deus é suficiente. É Deus dizendo: eu sou o Senhor por isso, porque eu não dependo de nada disso. Eu estou fazendo aqui, formando o homem e completando a terra para um homem, para você, Márcio Antônio Fernandes, para você, Maria, para você, João, para você, fulano de tal. Deus então está dizendo que mesmo que não haja ervas, mesmo que não haja chuvas, mesmo que não haja regação, né? O solo lavrado, mesmo que não haja o homem, mesmo que não haja aqui coisas plantadas, brotadas, né? Como diz aqui, ó, erva no campo não havia brotado, mesmo que não haja essa fertilização, eu estou existindo, eu sou o Senhor. E como Senhor, eu sou completo. Eu sou completo, por isso que eu sou o Senhor, por isso que está tudo em maiúsculo. Eu sou completo, me enxergue como Senhor, me enxergue como um Senhor que cuido das coisas não para eu, não para Deus, mas para vocês. E eu cuido tão bem que mesmo não havendo no solo, a terra, não havendo chuvas, não havendo ervas, plantas, eu existo. Não havendo homens, eu existo. Eu sou o Senhor. E Deus quer que eu e você reconhecemos Ele, esse Deus, como o Senhor das nossas vidas. Ele quer que eu e você entendamos que Ele que supre todas as necessidades da terra, do homem. Que Deus, Ele é a fonte de vida. Que Deus, Ele é a própria vida. E que nós dependemos desse Senhor para ter vida. Nós carecemos, nós necessitamos para existir de terra, de chuva, de planta, de árvore, de chuva, de outras pessoas para sobreviver. Mas Deus não precisa. Ele cuida. Porque diz aqui no versículo 6... que é interessante, mas uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. Deus estava cuidando. Deus cuida das coisas quando não há outra coisa natural e necessária para a sobrevivência. Deus está dizendo assim: não há chuva? Não tem problema. Eu crio neblinas. O que Deus está querendo dizer com isso para eu e para você? Que Ele cuida muito bem das coisas que Ele criou,
que Ele é o Senhor e que eu o reconheça como o Senhor da minha vida, o Senhor, que eu tenha intimidade com esse Senhor. Ele não colocou aqui Senhor, ele podia muito bem falar, eu sou Deus, entenda se você quiser, mas ele disse, não, eu preciso colocar aqui algo a mais, um título, para que eu possa dizer para as coisas criadas que eu quero ter intimidade. Com o Senhor, eu vou ter relacionamento. Eu vou me relacionar com as criaturas. E eles, me conhecendo como Senhor, vai entender que, de fato, eu sou um pastor e nada falta. Mesmo que não tenha nada. Mesmo que as coisas não tenham nada favorável aqui. Mesmo que não tenha na terra o essencial para a sobrevivência. Mesmo que você não tenha nada para sobrevivência, o Senhor é a sua sobrevivência. Não é um espetáculo isso, gente? Isso é sensacional. Isso é de uma profundidade. Quando você reconhece esse Deus, que mesmo que você não tenha nada para alimentar, mesmo que você não tenha nada para comer, mesmo que não tenha ninguém na face da terra, homem algum, mesmo que não tenha plantas, mesmo que não tenha o essencial, que é a terra pronta para germinar, mesmo que não haja chuva, mesmo que não haja água, presta atenção, nenhum lugar sobrevive sem água. Onde tem água, há possibilidade de haver sobrevivência, mas onde não tem água, não há nenhuma possibilidade de haver sobrevivência. E Deus está dizendo o seguinte: eu faço sobreviver em qualquer lugar, onde eu quiser. Ah, que coisa fantástica! Ele quer que eu conheça Ele como Senhor. Isso me conforta e conforta você, porque Ele está dizendo assim: se você está desenganado dos médicos, você está desenganado da medicina, todas as coisas estão dizendo para você que não tem jeito, não preocupe, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Há alguma coisa impossível para esse Deus? Há algo impossível para esse Deus? Esse Deus não precisa de nada. Ele não precisa nem do homem. Ele não precisa das plantas. Ele não precisa do solo sendo regado. Ele não precisa da água. Ele não precisa das ervas. Ele não precisa das plantas, das árvores. Ele não precisa da neblina. Mas Ele faz. O que Deus está dizendo é quando não há nada, Ele faz neblinar. Olha, Deus está dizendo que quando a sua esperança acabou, quando todo mundo diz para você que já era, zerou, acabou, Ele faz neblinar na sua vida, porque Ele vai produzir no solo da sua vida, Ele vai conduzir você para você ser fértil, para haver plantação, para haver multiplicação, para haver frutificação. Aqui disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Ele vai fazer que as coisas vai acontecer, porque Deus do nada, Ele não precisa para criar as coisas. Ele é o Criador, Ele é Deus. Mas muito mais do que Deus, Ele quer intimidade. Ele quer dizer: eu sou Senhor. Você reconhece isso? Por isso que a palavra de Deus no Salmo vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você olha para o seu redor, não ver ninguém, quando você olha para o solo e não ver nada, quando você olha para a sua vida e não vê
expectativa nenhuma, Deus está dizendo: me veja como Senhor, porque eu sou aquele que faz neblinar. Para fazer o quê? Para regar o teu solo, regar a tua vida, regar as tuas esperanças, regar a tua consciência, regar você, para que haja frutos, para que haja prosperidade. Eu não estou falando prosperidade de dinheiro, não. Eu estou dizendo prosperidade no sentido para que a tua vida tenha vida de fato, porque Ele é o Senhor. Isso, gente, faz toda a diferença. Em versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem da terra. Nós vamos falar isso no próximo vídeo, porque eu quero parar aqui. Eu não quero deixar isso aqui, esse espelhamento, fugir, esse retrato, fugir da sua mente. Mesmo que todo mundo te rejeitou, mesmo que não haja esperança, não haja mais fruto na videira, não haja leite, não haja gado, não haja nada, você pode olhar para este Senhor, mesmo que tudo está negado a você, mesmo que tudo parece que não há esperança, não há vida, você pode ainda enxergar, sentir a neblina do Senhor. Deus produzir neblina que vai regar a sua vida de esperança, e o teu solo, a tua vida vai passar a produzir, para que haja então esse reconhecimento que existe um Senhor Deus, esse Senhor da intimidade, esse Senhor do relacionamento, que Deus quer que você o reconheça como Senhor da sua vida. Nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Nós lemos aqui o versículo 4, 5 e 6. Eu vou fazer um próximo vídeo falando aqui do versículo 7. E você, tenho certeza que você vai entender ainda mais. Passeando pela Bíblia é esta passagem maravilhosa do capítulo 2, versículos 4 a 6. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus possa fazer você sentir, perceber a neblina de Deus sobre a sua vida, e que sua vida seja aqui, como diz a palavra de Deus, a sua superfície seja regada, né? Que haja aqui esse refrescor de Deus na sua vida, esse alívio de Deus na sua vida. Até a próxima. Daqui a pouco eu volto.